todas as unidades né, da União Federativa do Brasil muito rápido. Então, isso é uma coisa assim, que eu consegui incorporar muito rapidamente, mas de uma maneira que me deixa muito feliz nas considerações finais do que foi a tese, do que está no livro também agora. E aí, a finalização da edição do livro foi em 2018, no contexto das últimas eleições nacionais que nós tivemos, né? Então, existe esse arco, e é esse arco que me faz vir com esse misto de sentimentos para esse lançamento, né? Porque é um movimento de um primeiro momento onde a gente tem um sonho, uma ideia, né? Aí um investimento absurdo de trabalho, de organização. Acho que a palavra que mais me vem é mobilização, porque pode ter muitas maneiras de mobilização, não necessariamente organizada, mas uma mobilização muito grande e que tinha um sentido muito particular sobre o qual acho que a gente tem que pensar, que foi uma aposta enorme no Estado. A gente confiou, acreditou, queria, e foi um esforço. Isso não é uma particularidade da área da cultura, foi uma particularidade da política nacional desses anos. Construir políticas públicas, construir sistemas de gestão, construir arcabouços jurídicos. Então, isso, às vezes havia, na cultura, isso era bastante forte. Havia algumas vozes que criticavam, gente, isso é muito burocrático, não é assim que a cultura faz política, né? Não importa além, importa pôr a coisa, fazer acontecer. Então, havia algumas vozes distantes, mas, em geral, o movimento foi de uma enorme aposta no institucional e nessa ideia, num sonho, de construir um Estado de um jeito que fosse democrático, participativo, cidadão. E aí, fechando esse arco, né, histórico, estamos neste momento de um desmonte que veio para mim, mas eu sei que posso falar por algumas outras pessoas próximas, com uma velocidade, de maneira implacável, que era muito difícil de imaginar pouquinho atrás, e que eu só consigo pensar que a gente foi um tanto quanto cego demais em relação a alguma coisa, né? Então, acho que aí tem coisas para a gente pensar. Bom, o livro, né? Eu falei que ele é um trabalho sobre a atuação da sociedade civil nos espaços participativos e desse investimento na construção dessa política nacional de cultura. Então, ela veio a partir desse meu interesse mesmo, né, das mudanças institucionais no MINC, dos impactos que isso tinha nas maneiras de fazer cultura. Eu escolhi os espaços participativos, naquele momento, como objeto de pesquisa. Aliás, espaços participativos que estavam sendo criados. Então, eles eram tanto produto desse processo, como também um espaço central da construção desse processo, porque uma coisa que é consenso é que houve, sim, um caráter participativo nessa construção, né? E era interessante porque ela, então, além de ser uma instância de construção da política em questão, que estava surgindo, era também um espaço de disputas. Então, me interessava ver isso, esse lugar de encontro do que se diz ser Estado e do que se diz ser sociedade civil, das diferentes conceitos e propostas, e de muita disputa, porque, na verdade, estava se inventando aí uma série de coisas, um conceito do que é cultura, um conceito do que deve ser uma política nacional, e uma ideia do que deve ser Estado, do que deve ser política pública, né, de um modo mais geral. Então, os espaços participativos, para mim, se mostraram como realidades complexas, multissituadas, porque existe um sistema, né? Por exemplo, se falar só dos conselhos, você tem conselhos municipais, conselhos estaduais, conselho nacional. Então, são espaços que estão em diferentes lugares, lugares pensados como de diferentes dimensões, né? E articulados. Articulavam também ONGs, redes, coletivos. Então, era um espaço de encontro que me permitia ver essas fricções, esses debates e os eventuais consensos que estavam sendo criados, né? Então, a pesquisa ela se transformou numa etnografia multissituada, que a gente diz, né? Que é uma etnografia feita em múltiplos locais. E o que eu fiz foi acompanhar o deslocamento de um conjunto de representantes da sociedade civil que viajavam desde instâncias tidas como municipais, para estaduais, para federal, eram idas e vindas, então levavam-se propostas do município para o federal,
traziam-se resoluções ou propostas do federal para os modelos, às vezes do federal para o município, né? Então, o trabalho foi isso, foi acompanhar essas pessoas, estar ao lado delas nessas viagens. Às vezes isso era literal, teve vezes que eu tive a ocasião de viajar junto com essas pessoas, tipo para a Conferência Estadual do Paraná, né, em 2013, foi em Guarapuava. E cruzando essas fronteiras entre o que é Estado, sociedade civil, entre os estados e municípios da nação. Então, tem dois movimentos que eu etnografei, o de viajar e o de se reunir, né? Porque as viagens elas tinham um ponto de convergência. Aí, então, apesar dos espaços participativos serem centrais na pesquisa, eles não é uma pesquisa sobre os espaços participativos. Eu gritei agora. Ela é uma pesquisa onde esses conselhos, conferências, foram tomados como centros gravitacionais, é como eu chamei. Centros de gravitacionais em torno dos quais aconteciam esses movimentos e centros para o qual convergiam esses fluxos, né? Esses trânsitos de pessoas. E aí é bem interessante, eu acho importante considerar que, junto com elas, circulavam também ideias e modelos do que deve ser política cultural, do que é Estado, né? Enfim, ideias, saberes, muitas vezes corporificados, né, em documentos como atas, livros. Circulavam também metodologias e procedimentos organizacionais, como se organiza uma conferência, como organizar uma eleição, qual metodologia de votação utilizar. Enfim, uma série de práticas muito diversas. Então, eu acho assim que, no conjunto, o trabalho ele mostra bom, o esforço, né, nessa construção de uma política nacional, um investimento enorme nisso, e uma diversidade bastante grande de modos de fazer política que estiveram implicados nessa construção, né, uma diversidade de práticas significativa. E mostra também que, nesse período, se inventou ou se reconstruiu um modo de fazer política que seria a própria cultura. Então, isso é uma coisa que eu vi muitas vezes em campo. Esse não é o jeito da cultura fazer política. Isso é um jeito muito do Estado. Então, havia sempre essa insistência. Só que eu acho interessante de colocar bem claro que é um modo da cultura fazer política em diálogo com o Estado, né? Esse modo em particular, existem outros. Mas esse que está etnografado no livro, ele foi construído em diálogo, né, e reinventado nesse diálogo. Acho também que uma coisa que o livro traz é mostrar que, naquele momento, se construiu um entendimento particular do que deve ser política cultural. E eu acho importante destacar isso, e aí eu já vou me aproximando para o final, exatamente, que eu já falei bastante, porque, lá no final, nas considerações finais do livro, eu jogo uma pergunta que, na verdade, eu já tinha me colocado antes, mas em um outro contexto, né, que é o que fica. Eu tinha pensado o que fica, acho que era tipo 2015, início de 2015, não tinha a ver com golpe. Eu estava pensando assim, o que fica de todo esse trabalho? Porque, às vezes, tinha pessoas que investiam muito nos espaços participativos num período, num segundo período trocavam essa prática política por alguma outra, enfim. Eu já tinha jogado essa pergunta para algumas pessoas no campo, assim, o que fica? Com o golpe, esse o que fica ganhou um novo sentido, né? E finalizar a escrita da tese naquele momento traz um tom, né, e algumas decisões. Então, eu decidi dar ainda mais ênfase para a relevância do protagonismo da sociedade civil no livro, e eu acho que isso um pouco tem a ver com o contexto quando eu finalizei a tese. E também de destacar uma coisa que a tese já trazia, que eu pesquisei espaços institucionais, mas olhando para as pessoas e para as experiências das pessoas. Então, eu acho que dá para se dizer que o que fica são as pessoas, esses conceitos incorporados e essas redes. Então, talvez o esforço que foi feito na construção de uma dimensão institucional possa-se hoje olhar e dizer que está sendo perdido, mas o fato de que a gente tenha um entendimento em comum de que política pública deveria ser isso e que política de cultura deveria ser isto, mesmo que a gente não tenha,
eu acho que é importante a gente não minimizar o valor disso, né, desse consenso, porque pode ser um ponto a partir de onde recomeçar. Enfim, é isso. Obrigada. Eu acho que eu vou passar para a Isa. Obrigada. Quer trocar? Acho que você fica com esse aqui, mas eu não tenho certeza se está funcionando. Bom, boa tarde. Eu gostaria de começar agradecendo muito o convite da Lorena. Lorena e eu somos contemporâneas na formação, participamos do mesmo grupo de pesquisa e tivemos, inclusive, a mesma orientadora, que é a Fernanda Peixoto, que está aqui. Então, nós somos colegas, né? O que significa que é uma honra, mas é também uma responsabilidade, né? A Lorena é uma pesquisadora pela qual eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho. A gente também tem uma relação de amizade, né? Enfim, tem uma relação afetiva. Mas, para mim, é de fato uma oportunidade, porque eu tenho trabalhado numa temática de pesquisa muito próxima da Lorena. E, quando eu estava preparando minha fala, eu percebi que eu tenho feito, na comparação, né, do que a Lorena tem pesquisado, do que eu tenho pesquisado, o que eu tenho feito recentemente é uma espécie de antítese da pesquisa da Lorena, no sentido do objeto, né? Porque, ao estudar grupos de direita e de extrema-direita em São Paulo, a partir de 2016, os atores sociais que eu pesquiso, eles têm como opositores não apenas os atores sociais que a Lorena estuda, mas tudo o que eles representam, né? E, quando eu digo tudo, eu quero dizer tudo mesmo. E foi interessante ver o trabalho da Lorena, porque talvez o trabalho da Lorena tenha pistas para entender por quê, né? Porque eles representam tudo, né? A ser frontalmente atacado ou destruído. Então, acho que, para mim, teve uma coisa muito interessante de me ajudar a pensar em várias coisas para além da pesquisa, né? Eu acredito que um dos principais interesses de um debate como esse seja a gente responder a quem interessa a leitura dessa obra, né? Do que o livro trata que possa nos interessar. Então, a minha fala vai um pouco nesse sentido, né? Hoje nós temos um debate sobre o lugar dos livros na vida e na casa das pessoas, seja como artefato, este volume, cheiro, papel, seja como existência da obra em si para além do objeto. No segundo turno da recente eleição presidencial, alguns eleitores carregaram livros. E foi marcante que algumas pessoas levaram consigo a Constituição de 1988. E que me parece ser uma mensagem que diz, né, sobre uma tarefa urgente para que a gente possa defender, entender, compreender as diretrizes e regras de um Estado democrático de direito. Isso em um tempo em que tratamos como algo dentro da normalidade, absolutamente dentro da normalidade, um político se vangloriar e ameaçar o fechamento da Suprema Corte em uma clara referência a um Estado policial com a suspensão de um dos 3 poderes. Enfim, esse episódio todo mundo acompanhou, né? Assim, este livro responde a questões como, por exemplo, como funciona esse Estado de Direito no caso brasileiro? Como esse Estado ele é feito e também desfeito, né? Porque não é apresentado pela Lorena um Estado pronto, né? Então, acho que isso é uma lição muito interessante para a gente, né? Obviamente que, quando a Lorena fez a pesquisa, não era possível prever os atuais rumos da política institucional brasileira, como a Lorena mencionou. Mas, de saída, é preciso dizer que o alcance do trabalho da Lorena, imagino que, inclusive, essa seja a razão pela qual ele foi indicado como melhor tese no Prêmio CAPES de 2017, o trabalho da Lorena vai muito além do universo, de um interesse pelo universo da cultura. O que a Lorena mostra no seu trabalho é exatamente que não existe um universo da cultura senão em relação com a política. E vice-versa. Não existe o universo da política senão em relação com o universo da cultura. Da mesma forma, e aí eu vou usar uma fala que a Lorena diz no livro, da mesma forma que não existe o Estado, como ela ironiza, sendo um bloco monolítico, né?
Então, o trabalho da Lorena, eu acho que tem uma contribuição, pensando naquela pergunta que eu fiz inicialmente, a quem nos interessa ler este trabalho, né? É de responder o que é política, o que é Estado e o que é cultura. Quem são as pessoas, as instituições e as categorias envolvidos, né, nesse processo, mas, principalmente, como é que essas pessoas entendem política, Estado e cultura. Então, eu acho que no livro a gente não encontra uma forma correta. Então, o que é Estado? Né? O que é política? O que é cultura? Longe disso, a gente vê como é que as pessoas, no contexto que a Lorena está investigando durante os governos de Lula e Dilma, como essas pessoas não apenas entendem essas três categorias, Estado, política e cultura, mas como elas constroem essas categorias, né? Dentro do Estado, inclusive, né? Para fazer isso, Lorena se vale de uma antropologia relacional, que, como ela mesma define, se insere em uma tradição já relativamente consolidada de estudos no Brasil e no exterior, que visam entender como, abre aspas, existe política para além do Estado e existe Estado para além da política institucional. Dada essa tradição já existente, a originalidade da pesquisa está em relacionar dois campos distintos. E isso me parece ser o ponto mais importante da obra, o maior mérito, mas também o maior desafio, que se traduz da seguinte forma: como relacionar etnograficamente dois campos, então. De um lado, o Estado, com tudo que essa dimensão carrega, a chamada política com P maiúsculo, a racionalidade, a eficiência, a burocracia, o direito, no seu sentido mais técnico, os cálculos das políticas públicas, a economia, enfim, um conjunto de coisas que a gente entende como sendo a concretude da administração pública. Em um campo semântico que nos remete a dados que parecem ser decifráveis apenas por burocratas de alto escalão, técnicos experientes no governo ou especialistas em direito ou economia. Quantos de nós aqui se arriscam, por exemplo, para falar com segurança sobre a dívida pública e seus números? Trata-se de uma língua difícil, de difícil acesso para a maioria de nós. Esse é um campo. O outro campo é o universo da cultura, com tudo também que essa dimensão carrega. A subjetividade, a lógica de valorização de certas obras em um mercado próprio e milionário de artes, também indecifrável para a maioria de nós, ou seja, por que algumas obras valem tanto, né, do ponto de vista do mercado e outras nem tanto. A falta de autoria presente nas manifestações populares, a oralidade, a ausência de registros escritos na cultura, a pretensa ideia de que na arte e na cultura há pouco a se aprender do ponto de vista técnico, porque o que importaria seria a genialidade, a emotividade, o improviso, a falta de regras, a crítica à racionalidade em certa medida ao status quo, as regras dos poderosos e a cultura vista como um antídoto contra a barbárie. As formas de resistência que são evocadas na arte e na cultura brasileira durante regimes autoritários. Enquanto o primeiro campo, então o campo da racionalidade burocrática do Estado, enquanto o primeiro campo teria como terreno a racionalidade, traduzida no nosso imaginário em planilhas do Excel, o segundo campo, o da cultura, teria como terreno o mundo dos sonhos, materializado em forma de um quadro, uma dança, uma performance. Nos imaginários de representação sobre estes dois campos, em perspectiva, está presente a ideia de que, no segundo caso, na cultura, e, portanto, no universo das artes, da fantasia, haveria pouco a se aprender do ponto de vista técnico. Então, ou seja, há pouco a se aprender do ponto de vista técnico, porque o que valeria seria uma regra da emotividade, da genialidade, de algo que naturalmente aparece nos artistas. Enquanto, no primeiro caso, ou seja, no Estado, no universo da burocracia, está presente a ideia de que há pouco a se inventar além da técnica. Então, ou seja, haveria pouco espaço para inventividade, né, no sentido político do termo, no sentido mais alargado do termo, inclusive. Então, ou seja, são dois campos que são aparentemente antagônicos, né? Enquanto que, no primeiro caso,
no universo da burocracia, né? Enfim, como que a gente relaciona esses dois mundos em que um sonha com o mundo como ele deveria ser, o universo da cultura, e o outro opera no mundo tal como ele é. Eu acho que, enfim, para encerrar, é isso que a Lorena me parece buscar responder no seu trabalho, e nos mostra que esses universos, né, esses dois universos, podem ser igualmente decifráveis e indecifráveis para nós, e que não pertencem a dois mundos separados, né? São o mesmo mundo com as suas várias dimensões que compõem a política, tanto no seu sentido mais alargado, quanto no seu sentido mais restrito do ponto de vista institucional. E como a Lorena mostra aqui, e ela deixou claro na fala dela, eles não apenas estão imbricados, ou seja, eles não apenas estão relacionados, esses dois campos, mas eles se constroem mutuamente. Ou seja, o Estado está em processo de ser feito a partir da cultura, e a cultura também está em processo de ser feita a partir do Estado, feitos e desfeitos, né? Enfim, acho que é isso. Obrigada. Passar para o Danilo. Bom, boa tarde a todas e todos. Quero iniciar agradecendo a Lorena pelo convite. Eu acho que é uma tarde muito especial. Eu acho que o lançamento desse livro, mesmo não sendo de modo programado, mas tem um time histórico perfeito, né? Claro, nem nos piores pesadelos Lorena poderia imaginar que a nossa conjuntura política seria essa, de tamanha catástrofe. Mas eu acho que esse senso de oportunidade que eu falo é, sobretudo, na perspectiva, na entrada que a Lorena faz para pesquisar um objeto que muitos outros pesquisadores já tinham analisado, que é o Sistema Nacional de Cultura. Dentro mais desse olhar da institucionalidade ou da legalidade, que foi o caso da minha pesquisa, a Lorena vai para o protagonismo da sociedade civil. A Lorena destaca como as redes culturais, a rede de agentes e de fazedores da cultura, foi importante para emplacar essa ideia que inicialmente foi do Estado, de criar um sistema articulado das unidades federativas, com participação social e coisa e tal. Mas o texto da Lorena vem nos lembrar que nada disso poderia ter acontecido sem essa articulação e sem que os atores importantes da sociedade civil tenham comprado e levado essa ideia nos seus trânsitos, né? Então, eu acho que é um pouco do que nos resta agora, né? Eu acho que com o Estado desarticulando de maneira tão feroz esses espaços importantes, participativos, não só da área da cultura, mas aqui está debatendo as políticas culturais, então foco nessa ideia. Eu acho que a centelha está justamente nessas redes que foram criadas durante todo esse processo, né? E eu acho que trazer esse texto agora à luz, como você diz, trazer ao mundo, eu acho que tem a potencialidade de rearticular, de religar algumas coisas que talvez esses traumas todos que passamos nos últimos anos tenham causado nessas redes, né? Eu acho que o texto traz uma escrita muito gostosa de ler, então, quer dizer, ele é um texto com todo o rigor da academia, mas que, com certeza, vai atrair os fazedores de cultura, vai proporcionar que os mais diversos espaços de discussão sobre política cultural se embebeçam dele e se nutram dele. Então, eu acho que é um momento muito especial e eu fico muito grato pelo convite de estar aqui para fazer alguma consideração, né? Porque, assim, o Sistema Nacional de Cultura, ao meu ver, é a ferramenta histórica mais importante no Brasil para pensar uma política nacional de cultura com participação da sociedade civil. Eu sei que é muito esquisito fazer qualquer fala em relação à Constituição Federal, porque ela tem sido rasgada pelas instituições e coisa e tal, mas é muito interessante que tenha havido energia participativa e energia de mobilização suficiente
para emplacar uma emenda constitucional que acrescenta um artigo na Constituição, criando o Sistema Nacional de Cultura. Isso é muito forte. Isso é um enraizamento, pelo menos no campo institucional e formal, muito forte. Ou pensávamos, ao menos, que era muito forte. E esses últimos eventos políticos vieram demonstrar que, no campo empírico, pode não ser tão forte assim. Então, eu acho que o caminho dessas redes é o que nos traz de mais importante. Eu digo que o sistema é uma estrutura importante, historicamente falando, e olhando para trás, em como o Estado tratou e lidou com a cultura no Brasil, porque, pegando ali dos seus elementos essenciais, traz, primeiro, uma cultura de planejamento na área da cultura, com os planos de cultura, coisa que não havia. Ia se fazendo a cultura como ao gosto do gestor. Né? Então, e isso tem uma repercussão, porque uma vez que o município, o Estado, ou mesmo o nosso Plano Nacional de Cultura está institucionalizado, essas redes e a sociedade civil podem cobrá-lo, podem utilizar dessa institucionalização como um gás. Se isso parece pueril nos tempos de hoje, assim, eu vi uma notícia interessante, o SEBRAP está desenvolvendo um projeto que atua muito nessa questão de fortalecimento de redes culturais. É um projeto que é financiado para aquele edital internacional da diversidade da Unesco, e em uma das cidades que o projeto passou, em Toledo, me relataram uma coisa interessante, que o Ministério Público pressionou a prefeitura para que criasse o Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio, porque havia uma lei que criava o Conselho de Patrimônio, e essa lei não tinha sido executada. Então, o Ministério Público fez ali o TAC, fez esse termo de ajuste de conduta, e a prefeitura criou o Conselho. Então, eu digo isso também para a gente não achar que a institucionalidade não adiantou de nada. Não, eu acho que, inclusive, a sociedade civil pode ter, na institucionalidade, já que ela foi feita no topo da possibilidade adicional, que é a Constituição Federal, que tem rigidez, que tem uma série de prerrogativas que outros campos normativos não têm, para contribuir nisso. Né? É importante, não só no planejamento, mas aí é o centro da pesquisa da Lorena, mas na participação social. Né? Em institucionalizar alguns ambientes em que o Estado precisa escutar a sociedade para planejar suas ações, para executar suas ações, para avaliar as suas ações. Né? Então, tanto as conferências, quanto os conselhos, as audiências públicas, trazem um ineditismo no modo como as políticas culturais eram feitas no Brasil. Né? E aqui eu chamo a atenção para o protagonismo dos municípios. Porque, mesmo com tudo que aconteceu de 2016 para cá, um número muito grande de municípios realizou a Conferência Municipal de Cultura, que, pela estrutura do sistema, tinha que ser chamada pelo Ministério. Primeiro o Ministério chama nacional, depois os municípios, os estados, articulam as suas instâncias locais ou estaduais. Mas mesmo à mercê desse chamamento do Ministério, que não houve, né, porque não houve a 4ª Conferência Nacional de Cultura, muitos não, alguns em 2017 e muitos no ano passado. O ano passado, muitos municípios, sobretudo no estado do Rio de Janeiro, realizaram sua conferência municipal. Quer dizer, isso é um sinal claro daquilo que você trata no texto. É um enraizamento desse modo de fazer política cultural que, mesmo que o Estado não queira, já está feito. Alguns grupos, alguns movimentos estão empoderados dessa maneira participativa de fazer política cultural, e para tirar isso é muito difícil. Né? Um município ou um estado que teve um conselho de cultura, é muito difícil um secretário novo entrar, assumir e dizer agora não vai ter mais. Vai haver mobilização. Há um lastro dessa experiência que, à primeira vista, parece acabada, né? Mas que, na verdade, pensando na sociedade civil e pensando aí nesse microcosmos dos municípios, sobretudo, eu acho que é importante a gente analisar, não só para a gente ter algo ao que se agarrar, para não entrar numa combustão coletiva, mas porque é real, as coisas estão se aparecendo. E os municípios que não têm, isso também é muito interessante, têm um senso nos movimentos culturais de que estão em débito, que deveriam ter. Então, os municípios que não têm conselho, que não têm conferência, que não têm plano, têm cobrado isso dos prefeitos, dos secretários, da Câmara de Vereador. Então, mesmo nos lugares em que esses, sei lá, 10, 12, 13 anos, né, eu acho, mais ou menos, de institucionalização do sistema não alcançou, mesmo nos lugares que isso não chegou,
Porque chega a mensagem, porque no município do lado tem. Como é que no meu não tem? Tem alguma coisa errada. Está na Constituição, o município do lado tem. Então, há uma energia aí de mobilização muito forte, que é fruto do que aconteceu nesses anos que você analisou na sua pesquisa, né? Agora, no terceiro ponto fundamental do sistema, então, o primeiro é esse do planejamento, com os planos, o segundo da participação, com as conferências e os conselhos. Agora, o terceiro talvez tenha sido o ponto que a gente menos conseguiu evoluir e fazer muita diferença durante as gestões do Gil, do Juca, dos governos Lula e Dilma, que é a da democratização do orçamento, né? Infelizmente, o orçamento público para a da cultura no Brasil é bem parecido com o que era antes desses governos. Né? Ainda majoritariamente distribuído via mecenato, de maneira injusta, de maneira concentrada. Então, os repasses fundo a fundo que estavam previstos pelo sistema não ocorreram, né? Então, não é que eu estou dizendo que o sistema... não, tem um monte de potencialidade e um monte de desafio, um monte de problema, um monte de carência. Mesmo no campo participativo, que, ao meu ver, é o campo que mais avançou dos 3 pontos, há muito questionamento. Antes do golpe acontecer, antes de tudo isso acontecer, a gente estava em uma de pensar a efetividade desses meios participativos. Será que adiantou criar? Eles são efetivos? Será que aquilo que se discute nos conselhos e nas conferências são levados em conta mesmo pelos governos ou não? Essa era a questão, para aprimorar o sistema, para aprimorar os mecanismos participativos, questionar se eles eram efetivos. Até porque era uma questão importante, né? A última Conferência Nacional de Cultura, dentre as propostas priorizadas pela conferência, e 5 propostas mais votadas pelos delegados, nenhuma saiu do papel. E 4 delas envolviam justamente questões ligadas à democratização dos recursos. A PEC 150, que ampliava os recursos, queria, na verdade, criar uma obrigação constitucional de um mínimo a ser investido na área da cultura para todos os entes. Aquele fundo social do pré-sal, que era para colocar 10% daquele fundo para a cultura, enfim, nenhuma daquelas. Então, era uma pergunta válida, ver se aquilo era efetivo ou não. Hoje não se trata mais disso, porque a gente nem tem esses mecanismos participativos. Então, essa conversa da efetividade vai ter que aguardar um pouco, né? Eu acho que a conversa agora é de como reativar, como religar esses pontos participativos que foram tangenciados aí durante todo esse período de construção. Mesmo antes de 2016, a gente falava, né, Lorena? O sistema não está pronto. Ele está no campo das potencialidades, é sempre no gerúndio, ele está sendo construído, ele está sendo implementado, né? Ele nunca esteve pronto, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que tem potencialidades para a gente se agarrar, sinais claros de que, como a Lorena fala, as pessoas, as ideias, os modos de fazer permanecem, e as pessoas que vivenciaram esse processo levam esses modos e essas ideias para onde vão. Né? Essa concepção ampliada de cultura, por exemplo, que chega junto com o Gil no Ministério, a ideia de que a política cultural deve concretizar os direitos culturais e a cidadania cultural, que deve ser o norte de valor aí de uma política cultural, isso ainda está. As pessoas estão escrevendo sobre isso, as pessoas estão reivindicando isso, nós estamos aqui hoje, nessa tarde, discutindo isso. Né? O que não está mais é esse fazer com o Estado. Né? Eu acho que esse é o nosso grande desafio, de pensar em como as coisas podem se dar a partir daí. Né? Quando a gente não tem mais o Ministério da Cultura e também não teve energia de mobilização como tivemos quando o Temer fechou o Ministério da Cultura. A bomba era tão grande dessa vez que, de repente, a gente tinha outras coisas num nível gravitacional mais forte para reivindicar, para chorar, para lamentar, do que pensar na extinção do Ministério da Cultura, que quase sem menções, sem grandes menções, ocorreu no começo desse ano. Né? Mas acho que é mais ou menos isso. Também não vou me estender para a gente poder ter uma conversa, um debate. Obrigado. A gente pode ter uns minutinhos de debate com o público, se alguém tiver uma questão? Sim? Não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa, eu posso alcançar o microfone. Eu vou comentar muito rapidamente aqui, então, mas por favor. E eu vou cronometrar, porque eu não quero me estender. Te ouvindo, Danilo, eu acho assim que é muito importante a gente
pensar nos municípios. E não nos municípios que são capital de estado, às vezes, sabe? Porque, obrigada. Porque, bom, agora eu estou começando uma pesquisa nova e eu estou indo a alguns municípios bastante pequenos lá do Pará. E, dependendo de onde você está, você tem outros níveis do Estado, outros estados, praticamente, com os quais se relacionar. Então, existem lugares onde as pessoas estão, sim, fazendo coisas com o Estado. Isso é impressionante. E, às vezes, a gente está nos lugares tão centrais, assim, pensando capital nacional ou capital dos estados que conseguem ter um protagonismo nisso que a gente chama de cena da política, né, que a gente perde de vista isso. Então, existem mobilizações acontecendo, assim, com muito mais dificuldade do que antes, né? Mas eu acho que você está super assim acertado, né, em chamar essa atenção para a questão do protagonismo dos municípios, né? E aí eu gostaria só de também mencionar de novo de como pode ser interessante, importante a gente olhar, pensar que o institucional não se limita ao institucional no sentido mais estrito do termo, né? Porque a efetividade dos espaços participativos. Se a gente pensar que talvez os espaços participativos, as decisões foram tomadas lá, não tenham sido implementadas, mas ele gerou redes. Então, se a gente tem alguma coisa agora, foi gerado nesses espaços. Então, quando a gente às vezes lê lá no documento, né, este espaço é isto, o objetivo deste espaço é isto, é o objetivo declarado, mas existe uma série de outras coisas que são ativamente produzidas. E as pessoas, inclusive, têm muita consciência disso, né? Os fazedores de cultura, já naquele momento, eles queriam que os processos fossem nada de votação virtual, que começaram a tentar implementar naquele momento, né? Não, nós queremos as reuniões são importantes, porque as pessoas sabiam que era importante se encontrar, né? Porque muitas outras coisas aconteciam lá, para além das votações, né? E da Isa, eu acho super importante fazer essa conversa entre pesquisas que acompanharam ativismos, aspas, de esquerdas e ativismos de direita, né, mobilizações. Porque é isso, a gente, como tem uma polarização construída, eu achei perfeita a tua colocação, né? Que você está estudando atores que têm como oposição os atores que eu investiguei e tudo que eles representam. Então, o que se imagina que a cultura faz é contra tudo isso. Não necessariamente a cultura pode fazer muitas outras coisas, mas esses estereótipos que os grupos têm do que o outro são neste momento de guerra, né? Quase. É importante ter em mente e acho que é importante mesmo a gente fazer esses lados conversarem. Assim. Alguém se anima? Sim. Bom, vou reagir um pouquinho. E eu acho que, em relação a isso, a sensação de que tem grupos que têm cultura e tem grupos que não têm cultura, né? Então, ou seja, é como se a gente tivesse uma espécie de partilha, né? Às vezes, de deixar determinados grupos sem nada ou de atribuir, enfim, né? Tem uma questão. Então, quer dizer, os grupos de esquerda têm a cultura. Então, o que tem os da direita? Enfim, né? Ou os grupos da direita têm a democracia, os da esquerda não, enfim, né? Como é que se constrói essas categorias, né? Ou a ausência delas, né? O esvaziamento de partir de determinados grupos políticos. Muito interessante, muito sugestivo, né, para esse momento. Mas, assim, uma coisa são as manifestações culturais que sempre existiram, né? Eu não li o livro ainda, mas esse âmbito da cultura institucionalizada é o âmbito dos financiamentos, é isso? Para essa expressão cultural ser cada vez mais institucionalizada pelo Estado. Não, eu creio, assim, da pesquisa, né? O que eu pesquisei foi uma prática política institucionalizada que se refere ao universo da cultura, mas não necessariamente um universo da cultura institucionalizado, né? Porque eu acho que ao fazer essa etnografia multissituada e acompanhar esse movimento desde os espaços que eram lidos como totalmente culturais e sociedade civil, aquilo quase que não era Estado, entendeu? Mas estava conectado por uma série de mediações com um núcleo duro que era pensado como Estado, por exemplo, o Conselho Nacional.
isso mostra que tem passagens. Então, assim, existem alguns grupos e práticas culturais que, sim, estavam muito vinculados, por exemplo, ao financiamento público, via edital. Não sei se era um pouco por aí que você estava falando. Mas havia grupos que, no seu fazer, lá, as pessoas falavam lá na ponta. Lá na ponta, porque lá na ponta acontece assim. Então, lá na ponta, tinha gente que não pensava a sua prática como ligada ao Estado, mas havia mediações que conectavam, né? Aí vem um pouco a ideia de rede, porque, de repente, a prática do grupo não estava sendo financiada diretamente pelo Estado, mas eles tinham representantes que estavam participando desses espaços de discussão, então eles estavam integrados nesse fluxo de conceitos e propostas que estava colocado ali. Os pontos de cultura? Por exemplo. Apesar de que os pontos de cultura eles estão bastante institucionalizados. Mas você tem outras práticas no universo das culturas populares que não se tornaram pontos, né? E que eu acho que seriam esse caso lá da ponta, que eu estou dizendo, que não estavam institucionalmente vinculados ao Estado, mas que ainda assim compartilhavam dessa rede, creio, né? Eu acho que é importante nessa questão, assim, porque, claro, que uma das questões centrais das políticas culturais é o financiamento, né? Ou a melhor e mais justa distribuição dos recursos públicos para a cultura. Mas as políticas culturais vão bem além do financiamento, né? É uma série de ações e de mediações do Estado na área da cultura que pode ultrapassar o campo do financiamento. Hoje mesmo, essa discussão toda aí, muito embasada em fake news sobre Lei Rouanet, né? Que criminaliza as práticas culturais e os artistas. Eu acho que é muito nessa linha de querer dizer que política cultural é só o financiamento e ainda financiamento de coisas que não deveriam ser financiadas, né? Evidentemente, a Lei Rouanet tem um monte de questões que precisam ser debatidas, mas é o mecanismo que a gente tem, é importante que ele exista e, sobretudo, que as pessoas não sejam criminalizadas por estarem fazendo uso desse... A criminalização é atópica, né? A censura, né? A gente tem aí uma série de iniciativas culturais sendo literalmente censuradas pelo Estado. Eu acho que o caso do espetáculo de teatro da Renata, o Evangelho segundo Jesus Cristo, a Rainha do Céu, é um exemplo emblemático. Hoje, um juiz dando liminar para proibir que tenha apresentação, né? Curador de festival tirando o espetáculo porque para não desagradar sei lá quem. Então, acho que tem outras questões além do financiamento que também... Não, claro, lógico, né? Mas eu acho que o que não pode perder de vista é assim, existe uma construção que pensa a cultura num determinado período, né? Que eu acho que é um pouco o ponto da Lorena, né? Que mostra uma diferença muito grande em relação... É mais ou menos assim, bem cru, né? Eu atuo na área de editorial. Então, se você tem 1 milhão de investimento numa obra, na compra de um livro, né? Você pode comprar um livro de, sei lá, 1 milhão de exemplares. A política pública, nesse período, ela fragmentou, ela dividiu 1 milhão dividido por 100, por 1.000, né? Ou seja, ela compartilhou muito mais. E eu acho que isso foi um norte geral, em termos de princípio do Estado pensar. É óbvio que as questões de financiamento são de uma complexidade, né, você falar, mas é mais nesse sentido, não é nessa bobagem que é como se está pensando agora, né? Gente, eu acho que se a gente continuar, a gente vai tipo ou muito longe, ou de repente a gente, né, não sei, alguém quer conversar, a gente segue em paralelo, então aqui. Bom, quero falar uma coisa? Bom, então vou agradecer muito. Nina, você quer fechar? Não? Então tá, gente, obrigada mesmo e vamos agora conversar aí. E bom, para quem por acaso estiver aí também na transmissão, obrigada pela audiência.